prateado com K apresenta pontinho. Jogamos pontinho de 3 a 8 pessoas e para isso vamos precisar de 2 baralhos, retirando apenas os coringas. Precisamos também de papel e caneta para marcar os pontos de cada jogador. O objetivo é terminar cada rodada sem cartas na mão, o que chamamos de bater. Para isso, devemos formar trincas ou sequências de 3 ou mais cartas, baixando-as de uma só vez ou aos poucos, formando sequências e trincas. Em pontinho, devemos fazer grupos de 3 ou mais cartas. Os grupos podem ser de sequências de cartas de mesmo naipe, por exemplo, 7, 8, 9 de paus. O as pode ser usado como valor 1, 2, 3 de copas, ou então logo depois do rei. E as figuras devem ficar na seguinte sequência: valete, dama e rei. Uma outra forma de agrupar as cartas é fazendo trincas, ou seja, juntar 3 cartas de mesmo valor, sendo uma de cada naipe. Então aqui é a dama de ouros, copas e paus. Os 5 aqui de espadas, copas e paus. No baralho temos 4 naipes. E nas trincas, o quarto naipe não pode ser usado. Por exemplo, está faltando aqui o naipe de ouros. O 5 de ouros não pode entrar nessa trinca. Da mesma forma, a dama de espadas não poderia entrar aqui. Mas eu posso repetir um naipe depois da trinca formada. Então eu poderia colocar um 5 de paus, colocar outro 5 de espadas e também outro 5 de copas. Eu tenho uma trinca de no máximo 6 cartas, sempre com apenas 3 naipes. O quarto naipe nunca entra. O coringa. Antes de começar a rodada, o coringa é revelado virando-se uma carta do baralho. O coringa é sempre uma carta com valor acima e que tem a sua mesma cor. No nosso exemplo, viramos um 10 preto, um 10 de espadas. O coringa aqui então vai ser o valete, que é a carta que vem depois do 10, e tem que ser preto, então pode ser o valete de espadas ou de paus. Os coringas servem para substituir uma carta, mas só poderão ser baixados na mesa no meio de uma sequência, ou seja, entre 2 ou mais cartas. Por exemplo aqui, 3, 4 e 5. O nosso coringa, o valete preto, está fazendo o papel do 4 e está aqui no meio. O coringa às vezes pode ficar até no seu próprio lugar, então aqui, valete, dama e rei. Eu não posso colocar um coringa nas pontas de uma sequência e também não posso baixar o coringa para formar uma trinca, a não ser que eu vá bater. Se eu for bater, eu posso baixar uma trinca com o coringa ou ele nas pontas de uma sequência. Pontuação. Assim que um jogador baixar todas as suas cartas, ele bate e a rodada acaba e é hora de somar os pontos. O jogador que bate não marca nenhum ponto. Os outros jogadores somam os pontos das cartas que sobraram em sua mão e essa será a sua pontuação da rodada. Os valores das cartas são: o coringa da rodada vale 20 pontos, cada as vale 15 pontos, as figuras valete, dama e rei valem 10 pontos cada e as cartas numeradas do 2 ao 10 valem seus respectivos valores. Simulando uma rodada com 3 jogadores, o rosa, o preto e o verde. Antes de começar, cada jogador vira uma carta. Quem tirar a carta de maior valor será o primeiro jogador. No nosso caso foi o 9, o jogador verde será o primeiro. O as é considerado a carta mais baixa, que ele vale 1. Este é o primeiro jogador, quem está à sua direita, que é o preto, será o carteador. O carteador vai embaralhar as cartas e depois distribuir 9 cartas para cada jogador, de 3 em 3. Mas antes, quem está à sua direita corta e tira o coringa. Ele virou a carta 8 vermelho, então no nosso caso o coringa será o 9 vermelho. Carteador distribui as 9 cartas. Coloca o restante aqui no nosso monte de compras e o jogo vai começar. O verde começa, ele vai arrumar as suas cartas. Cartas organizadas, ele não tem nenhum coringa. O jogo começa com o jogador comprando uma carta do monte. Ele comprou um 6 de espadas, vai colocar aqui e agora ele tem que descartar. Vai descartar o 4 de paus. O jogo todo acontece em sentido horário, então é a vez do jogador rosa.
jogador arruma suas cartas. Repare que ele já tem aqui uma trinca de valetes. E também nenhum coringa. É hora dele comprar. Ele pode comprar uma carta do monte de compras ou a carta que estiver no topo do lixo. É o 4 de paus, ele não está interessado, então ele compra do monte de compras. É um 6 de ouros. Antes de descartar, ele vai baixar sua trinca de valetes e vai descartar os 6 de ouros que comprou. Vez desse jogador, vai arrumar suas cartas. Ele tem um coringa, um 9 vermelho. Tem também aqui, ó, uma sequência 5, 6, 7. Daqui a pouco ele já vai baixar. Primeiro, tem um 6 de ouros para comprar que não encaixa perfeitamente na mão, então ele prefere comprar do monte. Comprou um as, vai fazer parzinho com esse as e vai baixar a sua trinca 5, 6, 7. O coringa ele vai guardar para algum jogo futuro. E ele vai descartar esse 8 de ouros. Jogador verde, o 8 não lhe interessa, ele compra do monte, comprou um 5 de espadas, não consegue fazer nada, descarta. Vez deste. 5 de espadas, ele vai pegar para fazer um joguinho futuro. Pegou do topo e descarta este 6. O 6 não interessa, ele compra uma carta, é o 5 de copas. Ele guarda o 5 e vai jogar a dama fora. Vez esse jogador, ele não quer a dama, compra uma carta, comprou um coringa. E o 9 de ouros também serve como jogo aqui. Ele guarda por enquanto, não vai baixar nada e vai descartar o 2 de espadas. Esse jogador não quer o 2, compra uma carta, comprou um 3 de ouros. Ele vai descartar o 9 de paus. Vez desse, 9 de paus não. Comprou um 8 de paus. O que ele consegue fazer? Ele consegue dar continuidade. Ele baixa o 8 e baixa o 9. E vai descartar um 6 de copas. Vez desse jogador, 6 de copas não lhe interessa. Ele compra uma carta, comprou um valete. Ele conseguiu montar esse joguinho, então ele vai baixar valete, dama e rei. E ele vai baixar também um 9, 10 valete, porque os outros jogadores já estão baixando seus jogos, ele está com medo de ficar com muitas cartas na mão se alguém bater. E o que ele pode fazer também é pegar esse 10 de paus e completar o jogo aqui. Então agora ele vai descartar o seu 8 de paus e passar a vez. Vez esse jogador, o 8 de paus não lhe interessa, ele compra uma carta. Comprou uma dama, note que ele tem 3 damas aqui, mas 2 estão com naipe repetido, ainda não é uma trinca, ele não pode baixar. Mas essa dama encaixa no jogo deste jogador aqui. Ele não tem mais o que fazer, ele vai descartar o 3. Vez desse jogador, compra uma carta, comprou um 2 de copas e vai apenas descartar o 2 de copas. Passa a vez para este. Tem o 5 e o 6 de espadas. Comprou um 5 de ouros. Ele prefere ficar com 2 5 e tentar fazer uma trinca e vai jogar o 6. Esse jogador, o 6 não interessa, ele vai comprar deste monte. Comprou uma dama de copas, uma trinca de damas. Ele vai baixar e vai descartar o 2. Ele está quase no bate. Se aparecer um 5 aqui na mesa, mesmo que não seja a vez dele, ele pode bater. E o mesmo vale para esse jogador. Ambos estão esperando um 5, mas ninguém sabe o que tem na mão do outro, é claro. Bom, descartou, é a vez desse. O 2 não interessa, ele compra uma carta, é o 3 de ouros. Ele percebeu que todo mundo está no bate, mas ele não pode baixar sua trinca porque ele ainda não está no bate. Então, ele vai ter que descartar. Ele vai descartar o 5 de copas. É a vez desse jogador, mas esse aqui fala, bati, porque o 5 encaixa nele. Mas o que aconteceu, e é raro, é que este jogador também bate. Então, pela ordem, este jogador tem a preferência. Então, ele fala, mas eu bati também. Ele compra o 5, baixa as suas cartas. Esse aqui fica com as cartas na mão.
Quando um dos jogadores bate, a rodada acaba e é hora de somar os pontos. Então o jogador revela o que ele tem na mão, 5 mais 5, ele perdeu 10 pontos, ele vai marcar 10 pontos lá na tabelinha. E o jogador preto morreu com um coringa na mão que valia 20 pontos e cada as 15, então ele tem 30, 53 pontos. Ele marca 53 pontos na tabela. E uma nova rodada começa, mudando o carteador e o primeiro jogador, sempre em sentido horário. Então este vai ser o carteador e este agora o primeiro jogador. Dicas e informações extras. As cartas da mão que servirem nas combinações baixadas na mesa devem ser baixadas logo, antes que alguém o faça. Só é permitido comprar fora da sua própria vez se for para bater, ou seja, se alguém descartar uma carta que servirá para a batida de um jogador, ela poderá ser usada. Quem tiver apenas uma carta na mão não poderá comprar do lixo, deve comprar apenas do monte de compras. Você pode descartar o que quiser, inclusive o coringa, mas se alguém descartar o coringa, o próximo jogador só poderá comprá-lo se puder utilizá-lo como carta normal.